E eu quero conversar com os irmãos hoje mais uma vez, dando continuidade ao que nós já conversamos as duas outras vezes. Os irmãos lembram que nós conversamos a primeira vez? A gente falou sobre honra, né? Honrar ao Senhor. Sem honra não há presença. E o segundo encontro nosso, quem lembra que nós conversamos? Santidade, né? Que tem a ver com maturidade também. Santidade. Então, primeiro tópico, eu vou fazer uma pequena revisão, conversar um pouquinho sobre isso, sobre honrar ao Senhor, o significado e o desdobramento disso, e santidade. E depois eu vou tocar em outro tópico. E o objetivo principal dessa nossa conversa de hoje é trazer luz, uma nova consciência a respeito do ambiente que acolhe a Deus, ou o ambiente que repele a Deus. Lembra a carta de Laodicenses? Acho que é essa, capítulo 2 de Apocalipse, que diz que Jesus estava onde? Do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Então, desde aquela época, a igreja já tinha esse comportamento, né? De deixar Jesus do lado de fora. Será que hoje é diferente, irmãos? Será que Jesus está dentro da igreja? Está entre nós? Quais são as evidências que nós temos de que Jesus está entre nós e nos conduzindo e nos dirigindo? Ou somos nós mesmos que construímos o nosso Jesus, a nossa ideia de Deus, e deixamos que Ele nos governe e Ele nos guie, mas que Deus, o único Deus verdadeiro, não está conosco? Nós precisamos analisar. Nós ganhamos um presente maravilhoso de Deus. Sabe o que é? A nossa consciência. Diga glória a Deus por isso. Consciência. Paulo fala para nós nos apresentarmos a Deus com o nosso culto racional, com inteligência, com os pés no chão. Claro que nós nos emocionamos, claro que nós choramos, sorrimos, né? Mas tudo precisa ser, nos alegramos, mas tudo precisa ser com consciência. Esses dias é dia de festa em Salvador, né? Aí teve o show da virada, aí teve o baile da Santinha, aí ontem teve a Anitta. As pessoas estavam felizes. Aquela felicidade é verdadeira, irmão? É aquele momento, né? E eles vão repetindo aquilo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio de nessa manhã estar aqui compartilhando a sua palavra com meus irmãos. Eu te peço que o Senhor nos dê um coração para crer, para entender, para compreender o que o Senhor quer falar conosco. Nós consagramos esse tempo, esse momento a Ti, Senhor. Nós cancelamos, nós proibimos toda ação de demônio nesse lugar, em nome de Jesus. Que todo o ruído, Senhor, que vem interferir nessa comunicação, ele seja suspenso, mas que possamos que o Teu Espírito Santo possa ter total acesso aos nossos corações, para discernirmos aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vemos um posicionamento da igreja institucionalizada, que nós conhecemos, né? A nossa instituição igreja, falando de Jesus de uma maneira diferente daquilo que Jesus se identificou, né? Jesus, ele teve uma postura humilde, simples, amorosa, acolhedora, que não discrimina. E a igreja de hoje, que nós vemos no século 21, é uma igreja que anda na contramão, sem simplicidade, seletiva, uma igreja que se impõe à palavra de Deus, onde muitas instituições colocam os seus manuais acima da própria Bíblia, e conduzem aquelas pessoas com base não mais na Bíblia, porque a Bíblia às vezes atrapalha a gente, né, irmãos? Atrapalha quando as pessoas querem fazer aquilo que elas querem, a Bíblia diz que é diferente.
Então o pessoal tira a Bíblia, o pessoal tira a palavra de Deus e querem fazer aquilo que querem, estabelecem aquilo que querem estabelecer. No ano novo, tinham 2 igrejas que ia fazer o culto da virada, e uma era colada na outra, irmão. Eu fiquei imaginando aquele negócio, meu Deus do céu, não prega o mesmo Jesus, por que não junta pelo menos nesse momento as duas? Não, faz uma e a outra colada na outra. Por que não juntam? Porque todo mundo quer mandar, todo mundo quer ser líder, todo mundo quer estar em evidência, mas a palavra de Deus diz: quem é que tem que crescer, irmãos? Que convém que ele e que eu. Quem quer diminuir? Quem quer né? Que ele cresça. Mas infelizmente essa não é uma realidade que nós vemos por aí. Qual o ambiente, irmãos, que Deus consegue se manifestar? Porque quando Deus se manifesta, acontece algo surpreendente. Existe uma consciência de pecado. A primeira coisa que acontece é o quebrantamento. Nós paramos, olhamos para nós e nos percebemos pecadores, indignos da presença de Deus. É assim que você se sente? Indignos da presença de Deus, e percebemos a presença de Deus como graça surpreendente, que nos alcança e nos acolhe, mesmo sendo pecadores, porém arrependidos, e ali tomamos uma decisão: Senhor, eu não quero mais pecar. Amém? Mas para muitos o pecado é algo costumeiro, se acostuma tanto a pecar que já não percebe mais que está pecando. Tem pessoas que a gente convive, que a gente trabalha em outros lugares, que as pessoas começam a soltar palavrão normalmente, e aí, na minha experiência, eu olho meio atravessado, mesmo atravessado, porque aquilo me incomoda. E a pessoa já sabe, diz: eu xinguei? Eu disse: não, eu só falei isso, porque para ela aquilo não é mais palavrão, faz parte do vocabulário dela. E para muitos cristãos é exatamente assim: assiste qualquer coisa, fala qualquer coisa, fala mal dos irmãos, critica, julga, e acha que está tudo certo, e acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Vou dar um exemplo para você. Certa vez Davi, conhece rei Davi? Todo mundo? Você conhece a história de Davi, que Davi adulterou e assassinou uma pessoa? Todo mundo sabe disso? Quanto tempo levou, irmãos, Davi para perceber que ele pecou? Ele percebeu imediatamente? Não, ele precisou de mais ou menos 9 meses para perceber que ele adulterou e que ele cometeu um assassinato. E para ele estava tudo bem, até que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, enviou alguém para ele e disse: cara, você pecou, você errou. E aí veio a consciência dele: ai meu Deus, pequei. E às vezes com a gente é assim também. A gente está fazendo coisas no nosso ativismo, no nosso dia a dia. É tanta coisa, né, irmãos? No nosso trabalho, na nossa família, que a gente faz coisas, que a gente se relaciona de uma maneira com pessoas, de maneira tal que ofende a Deus. Mas a gente está tão envolvidos com tudo aquilo que a gente sequer percebe que está ofendendo a Deus. E vive uma vida de pecados, e vive uma vida achando que está tudo bem. Vou dar outro exemplo. Anás e Caifás. Quem conhece, já ouviu falar em Anás e Caifás? Anás e Caifás eram sacerdotes do templo na época de que Jesus estava aqui conosco. E eles viviam baseados na lei de Moisés. E para eles estavam certos em rejeitar a Jesus e matar até a Jesus, pelos motivos dele, mas eles tinham aquela soberba de que eles eram sacerdotes, e estavam acima de tudo, e mataram a Jesus. Em seguida, o apóstolo Paulo, que também era fariseu, que também tinha conhecimento das escrituras. Paulo, se fosse hoje, era um dos crentes que seria convidado para estar em todas as igrejas, pelo conhecimento que ele tinha. No entanto, ele negou a Jesus.
Ele queria massacrar os cristãos. Ele queria que aquela pregação fosse anulada, até o dia que o próprio Jesus se revelou a ele. E ele se percebeu pecador, injusto. E aí ele começou a andar no caminho de volta e pagou por isso. Irmãos, apóstolo Paulo é uma referência para você? Sim ou não? É, sim. Mas você pagaria o preço que ele pagou para viver da maneira que ele viveu? Difícil, né, irmãos? Ser rejeitado pelos seus, apanhar, ser crucificado, ser degolado, ficar preso. Mas ele disse: olhe, o conhecimento de Cristo me leva a entender que o meu conhecimento é nada. Por isso que o Senhor falou para ele: Paulo, minha graça te basta, rapaz, está tudo certo com você. Para nós, irmãos, a graça do Senhor nos basta, ou nós queremos mais? Vou repetir. Estamos conversando hoje, para mim, estar falando isso aqui hoje é muito difícil. Eu queria trazer uma mensagem para os irmãos, de ânimo, de força. Não, começando o novo ano, aleluia, Deus está conosco, glória a Deus. E ver os irmãos glorificarem a Deus, mas a direção que eu tenho do Senhor é um pouco diferente disso, e talvez frustre um pouquinho a mim e aos irmãos. Tudo bem para você? Mas fiquem tranquilos, daqui a pouco o pastor Neto vai voltar, tá certo? Vai ficar tudo certo. Ele deve estar assistindo a gente aí, né? Domingo que vem não sou eu que prego, é o pastor Ivan, o pastor Gilvan, aí no outro eu prego novamente. Mas fiquem tranquilos, está tudo certo. Eu acho que vocês conseguem sobreviver até lá. Qual o ambiente que cabe Deus? Vamos supor que você tem a sua casa. Na sua casa, você não fuma, você não toma bebida alcoólica, você se esforça para limpar, para deixar a sua casa brilhando, né, o piso lá. Aí chega alguém na sua casa para te visitar, que fuma, que bebe com os pés sujos, e não tira o sapato lá de fora, entra de qualquer maneira em sua casa. Como é que você se sente? Né? Você quer que aquela pessoa fique ali quanto tempo? Você não quer que ela vá... Agora, imagine Jesus, irmãos, que é santo, entrar num lugar que não é santo. Imagine Jesus, que é puro, entrar num lugar que não é puro. Como é que ele se sente? Se acha realmente que Jesus se sente bem no meio de pessoas que não admitem seu próprio erro e se esforça para mudar, para ser diferente? Ah, Senhor. Primeiro, honra. O Senhor é merecedor de honra, sim ou não? Sim, por quê? Porque Ele é merecedor de honra. Jesus, Ele é o nosso Redentor. O que é ser Redentor? É a pessoa que pagou o nosso resgate de um tempo de escravidão. Adão e Eva, eles se venderam e nos venderam automaticamente para o reino das trevas, para Satanás, e vivíamos escravos do pecado, mortos espiritualmente. Mas Jesus veio e nos resgatou. Ele pagou o preço para que nós fôssemos libertos da escravidão. Por isso Ele é nosso Senhor. Mais do que isso, Ele comprou a nossa dívida e não nos obrigou a pagar essa dívida, porque não temos condição. Então deixaríamos de ser escravos de um para sermos escravos do outro. Mas Ele nos perdoou, amém? Ele nos comprou, Ele nos resgatou do império das trevas, nos trouxe para o seu reino e nos perdoou a dívida. Diga glória a Deus. Aleluia. Somos livres, somos perdoados. E mais, Ele fez isso para todos, toda a humanidade, quem crê e quem não crê nele.
Por isso ele diz, no capítulo 3, 16 em diante, ele diz que o motivo da condenação do ser humano não é mais o pecado, mas é não crer no Filho do homem, não crer em Jesus. Quem crê e for batizado será salvo. Então, quando cremos em Jesus, o nosso espírito, ele é recriado, é o processo de regeneração. Nós somos recriados e a partir daí temos uma nova vida de salvos na presença dele. Você concorda com isso que eu estou falando, irmãos? Não concorda? Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos conversando, tá certo? Estamos conversando e a gente não conversa sozinho, a gente vai interagindo. Aí eu vou conversando com os irmãos vão respondendo. Tudo bem para você assim? Jesus é o nosso Redentor. Ele pagou a nossa dívida. No Velho Testamento, tinha todo um simbolismo a esse respeito, que dizia o seguinte, que havia uma arca, que ele chamava Arca da Aliança, que significava a presença de Deus, aquela arca, e que naquela arca tinha uma tampa, que eles chamavam de propiciatório. O propiciatório é uma espécie de cobrador, né? Então, o sacerdote, ele fazia o sacrifício, pegava um pouco do sangue daquele cordeiro, que estava sendo oferecido para pagamento dos nossos pecados, e molhava aquela tampa, representando o pagamento pelos nossos pecados. A Bíblia fala que Jesus é o pagamento pelos nossos pecados, de uma vez por todas, não precisa se repetir. Então significa que nós saímos de uma condição de pecado, escravos do pecado, para agora sermos filhos de Deus. Tem todo um processo envolvendo isso, mas resumidamente é assim: saímos de escravos para sermos filhos de Deus. Tudo bem para você? Você é filho de Deus? Por que você é filho de Deus? João capítulo 1, verso 12. Quem pode ler bem alto aí para a gente? João 1, 12. Filhos de Deus. Então quem é filho de Deus? Aqueles que creem no seu nome. E nós cremos no nome de Jesus porque nós queremos crer no nome de Jesus? Não, o texto diz o que aí? Mas a todos quantos antes de deu-lhes o... Então você é filho de Deus, irmão? Por que você é filho de Deus? Porque você crê. Vou repetir o que eu falei no início. Irmãos, nós temos... o Senhor nos deu uma consciência, e a gente precisa dessa consciência para exercitar, para sabermos como nos comportarmos na presença de Deus, com o objetivo de atrair a presença dele. Então, primeira coisa, você é filho de Deus e eu também. Por quê? Porque nós cremos. Isso não é porque nós queremos ser, mas é porque ele quis. Amém? Ele quis. Está dizendo isso no texto também. Vocês são filhos de Deus agora, não por vontade humana, mas porque isso partiu do coração do Pai. Então ele quis que você e eu fôssemos seus filhos. Tem privilégio maior, irmão, ser filho de Deus? Infelizmente, nós temos aqui entre nós, pessoas que não gostam dos seus pais, pessoas que não têm um bom relacionamento com seus pais. E tem pessoas que têm um bom relacionamento com o pai, têm orgulho de ter o pai que tem. Mas nós somos filhos de Deus. Deus perfeito, santo, que nos amou de tal maneira que mesmo nós estamos num lamaçal de pecado, ele nos pegou, ele nos limpou, ele nos deu um nome. Senhor. Então o Senhor, ele é digno de honra. Agora, muitas vezes,
E o que se aprende, muitas vezes, em muitos lugares, é que a Deus nós vamos entregar aquilo que nos resta. Mas para Deus é aquilo, tudo aquilo que temos, pertence a Ele. Tudo bem? Quando eu preguei da última vez, a penúltima vez, né? Falei sobre a honra, e a gente foi lá para Gênesis capítulo 4, verso 3. Não precisa abrir, porque a gente já conversou sobre isso, só explicando, que diz que Caim, a diferença entre a oferta de Caim e Abel é o seguinte, é que Caim, ele entregou o resto. Ele entregou o resto. Irmãos, às vezes nós entregamos para Deus o resto da gente, o resto daquilo que a gente tem. Aí nós nos priorizamos em relação a Deus. Isso que eu estou falando para você aqui é um pouco diferente da realidade do tempo, da realidade dos judeus, porque eles priorizavam tanto a Deus, que eles separavam um dia só para o Senhor, sábado. 18 horas de sexta, ninguém trabalha mais, ninguém faz nada, porque é dedicado ao Senhor. Às vezes a gente critica isso, né? Não, mas para quê? Irmãos, não só o sábado, mas todo dia é do Senhor. O Senhor permite que a gente trabalhe? Claro que permite que a gente trabalhe. Que a gente se relacione? Claro. Mas precisamos priorizar Ele na nossa vida todos os dias, todos os momentos. Pense, é assim que a gente faz? É assim que você faz? Não responda para mim, responda para você. Eu estou falando aqui, não me ouça como uma palestra. Eu estou falando e você vai ouvindo, vai entendendo e vai raciocinando e confrontando a palavra com a sua própria vida. É assim que eu faço, que eu estou fazendo de novo. É assim que você faz? Deus é uma prioridade para você, e eu não estou falando das reuniões de domingo. Eu estou falando da sua vida inteira, do momento que você acorda ao momento que você vai dormir. Deus é uma prioridade para você. A palavra de Deus lhe conduz nas suas preferências, nos seus valores, nas suas associações, ou Deus serve apenas para uma reunião de consumo, né? Você vai consumir o culto. Assim que muita gente faz, né? Tem um culto domingo, ai meu Deus, preciso ir para o culto, para consumir, para ouvir a música, para dizer glória a Deus, para ouvir alguém falando, e depois a gente sai daqui com a consciência aliviada, como se a gente estivesse pagando um pedágio. Não, paguei o meu pedágio da semana e agora eu posso fazer o que eu quiser. Às vezes o nosso comportamento religioso é desse jeito. Você já viu aquelas frutas que é de cera, uva, maçã? Já viu essa? Quem já viu? Conhece? Pronto. Não parece que é verdadeiro aquele negócio, irmão? Parece? Bonito, dá até vontade de você pegar e comer. Mas você come aquilo? Não, infelizmente temos irmãos que é exatamente assim. Ele tem uma aparência, mas não é de verdade. Quem o torna de verdade é o Senhor. Na vida, fluindo, todo dia, toda hora. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Difícil essa pergunta, tá certo? Vocês vão ter que se esforçar muito para responder. Quais foram os temas das últimas 6 pregações do ano passado? Do mês? Quem lembra? No caderno também vale pescar, vale. Cabeça da gente, né? Mas você lembra? Você se preocupou pelo menos em anotar e depois estudar um pouquinho aquilo. Ele tem a semana toda de... Deixa eu ver o que foi que o pastor Neto falou aqui. Ele falou sobre o quê? Falou sobre o Espírito Santo, não foi? Falou sobre a igreja, falou sobre o bom pastor, sobre o Apocalipse, agora em dezembro, a nova terra. Irmãos, isso está dentro de você? Ou é uma palavra que ele falou e que a gente já esqueceu? Como você se sente quando você pega um presente,
uma roupa que você comprou ali diga uma loja cara aí, irmão, uma loja cara que vocês conhecem aí, bacana, e você deu de presente para uma pessoa. Aquela roupa é para durar pelo menos uns 5 anos, né? Exagero. Aí você vai no mês seguinte, aí você vê que aquela roupa está no chão, servindo de pano de chão, não significa nada para aquela pessoa. Um presente que custou caro para você, e a pessoa botou para limpar o chão, ou rasgou, ou está nova, intacta, porque nunca vestiu. A palavra de Deus é um presente para a gente, irmão. Precioso, caro, que a gente não tem noção do preço de Jesus na cruz. E às vezes a palavra de Deus vem para a gente e a gente faz o quê? Despreza, joga fora, nem lembra no dia seguinte, no mesmo dia muitas vezes, não medita, não se preocupa em dizer, puxa, deixa eu parar um pouquinho aqui para pensar no que foi dito e trazer isso para a minha vida, porque a palavra de Deus é para ser estudada e para ser praticada. A palavra de Deus diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam também praticantes. Mas como é que eu vou praticar se eu sequer me preocupo em entender, e estudar e me aprofundar na palavra de Deus? Aí nós vamos começando a nos perceber ingratos com Deus, irmãos. Nós somos ingratos com Deus? O Espírito de Deus, Jesus disse assim: quando eu for, eu vou enviar o meu Espírito para vocês. Jesus foi? Foi? Foi. De que maneira Jesus foi? Primeiro ele foi injustiçado, depois ele foi traído. Você já foi traído alguma vez? Já foi injustiçado alguma vez? Você conhece essa dor? É boa, é gostosa essa dor? É ruim, é amargo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que seja feita a sua vontade. E foi feita a vontade de Deus. Ele bebeu aquele cálice amargo. Ele passou uma noite terrível que nenhum de nós queria passar, apanhando, sofrendo, humanamente falando, que nós conhecemos essa dor. Depois ele foi para a cruz, foi envergonhado, estava nu lá. Para quê? Para nos resgatar, aleluia. E porque ele passou por isso tudo, ele enviou o seu Espírito, ao preço, para que o Espírito Santo seja aqui. Irmão, diga a verdade aí para você mesmo. O Espírito Santo, ele tem espaço no seu coração? Não é fácil. Não é fácil. Sabe por quê? O apóstolo Paulo disse: olhe, é complicado para mim, porque tem vezes que eu tenho vontade de fazer coisas que o meu espírito diz: não faça. O mal que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o bem que eu quero fazer é uma luta interna. Então é necessário que a nossa carne morra cada dia, porque a nossa carne é inclinada para o pecado. Mas o nosso prazer humano está na nossa carne, e nós precisamos renunciar à nossa carne, para que o Espírito de Deus, ele prevaleça na nossa vida e nos conduza. Irmãos, somos assim? Ou apenas é algo que nós conhecemos, mas que não praticamos? O Espírito Santo, ele tem realmente espaço em nosso coração para nos guiar, porque a palavra de Deus diz, Romanos 8, os que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém. Os filhos de Deus são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus. Agora, você é filho de Deus, ok, também somos filhos de Deus. Mas para quem tem filho, minha esposa também diz isso, diz que a gente pare filho, mas não pare. Tem filhos e filhos, não é não, irmãos? O que Deus falaria a respeito de você como filho? Será que Deus tem observações a fazer? Será que Deus diria para você:
este é o meu filho amado em quem tenho prazer? Ou ele diz, esse é meu filho e minha filha, que a gente tem que conversar. Que a gente tem que eu vou ter que fazer um negócio que eu não queria fazer, mas eu preciso fazer para o bem dele, porque o Senhor açoita e corrige a quem ele tem por filho. Você já corrigiu seu filho alguma vez? Muitas. Eu fui corrigido, minha esposa diz isso, eu fui criado com minha avó. E minha avó, naquela época, a correção dela, porque minha avó era analfabeta, foi criada no interior, então com ela não tinha diálogo. Ela não sabia se expressar, dizendo, meu filho, vem cá, não faça isso por isso. Então a linguagem dela era a palmatória. Palmatória, ela fazia acarajé, tinha umas colheres de pau desse tamanho. Aí minha esposa diz assim, sua avó lhe bateu pouco. E eu apanhei. E glorifico a Deus por isso, devia ter apanhado mais. Imagina, irmãos, você acha que Deus tem pouco trabalho com a gente? Tem muito trabalho com a gente. E o pior, sabe o que é? É que isso repete. Muitas vezes, a mesma coisa. Deus fala uma vez, a gente não obedece, se rebela. Deus fala de novo, a gente se rebela. E a gente insiste no erro. Qual o ambiente, irmão, que Deus manifesta a sua presença? A primeira é um ambiente onde se rejeita o pecado, onde alguém honra a Deus, onde não se oferece para Deus o resto que tem. Não, hoje o que é que eu vou fazer? Hoje eu não vou fazer nada, então hoje eu vou para a igreja. Vamos dizer que ir para a igreja é se oferecer a Deus. Mas eu já falei muito sobre isso. Vamos falar só o último texto, Malaquias capítulo 1, verso 6. É semelhante ao que a irmã Esther falou, que diz o seguinte: o filho honra o seu pai e o servo honra o seu senhor. Deus falando: se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor. Vós, ó sacerdotes, que desprezas o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? E é essa a pergunta. Você se percebe desprezando a Deus? Porque qual o problema? Se você não se perceber desprezando a Deus nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus vocabulários, nas suas escolhas, você vai continuar do mesmo jeito. Hoje, irmãos, nós já vivemos, já temos conhecimento da manifestação de Deus em muitos momentos. Sim ou não? Sim. Então, um dos momentos que nós percebemos Deus se movendo entre as pessoas é no início da igreja primitiva, onde os apóstolos começaram a pregar e Deus começava a fazer maravilhas em meio àquelas pessoas. A Bíblia diz que era Deus que fazia pelas mãos dos apóstolos, era Deus que estava fazendo, não eram os apóstolos, porque Deus encontrava liberdade ali para se mover. Irmãos, hoje temos notícias desses eventos, semelhante ou perto daquilo que a gente lê na Bíblia? Não vê. Por que não vê? Porque em nosso coração nós desprezamos a Deus, não honramos a Deus. Nós queremos o culto apenas para a gente se divertir, para a gente se emocionar, para a gente sentir um negócio diferente, mas não tem nada a ver com Deus. Esses dias nós vamos ver lá a lavagem do Bonfim, irmãos. Procissão, gente chorando. Irmãos, diga a verdade, irmãos, na sua consciência, no seu coração, aquilo ali tem alguma coisa a ver com Deus? Não tem, irmão. E não precisa ser nem dizer, não, porque você é crente, é contra os católicos. Não, é uma questão de consciência. Você olha para a Bíblia, você tem o Espírito Santo em você e ele não testifica. Não entendeu naquela história, as pessoas estão querendo barganhar coisas,
as pessoas estão querendo pagar as suas promessas, as pessoas estão querendo se divertir, curtir, e muitas vezes os nossos cultos é exatamente assim. Negócio difícil é pregar, viu, irmão? Negócio difícil. Lembre disso, por favor. Quando a palavra de Deus estiver sendo ministrada, dê atenção, anote, mergulhe nesses textos, nessas questões. Dá um trabalho incrível montar uma pregação, orar. É um preço que a gente paga. Não estou me queixando do preço não, por mim eu pagaria isso o tempo todo, está tudo certo, não tem nada errado não. Mas é importante essa palavra, porque ontem eu tive que ir no shopping Salvador. Irmãos, eu me senti extremamente oprimido, espiritualmente, oprimido. E eu olhava para o lado, eu via tantas expressões de carnalidade, pessoas endemoniadas. Você olhava para a pessoa e dizia: rapaz, essa pessoa está endemoniada. Horrível. Senhor, misericórdia. Aí tem gente que se acostuma com isso, né? Crente que vai passear no shopping. Nada contra o shopping, né, irmão? Quem quiser, não tem problema nenhum. O problema é que são lugares que infelizmente manifestam expressões que é contrárias à palavra de Deus. Eu não quero estar num lugar que fale ou pregue contra o meu Senhor. E não é porque eu sou crente, é porque eu amo a Deus, é porque eu reconheço o que Ele fez, eu tenho consciência da importância dEle na minha vida e não quero que isso me contamine. Você sabe o que é anticristo? Lembra que Paulo falou do anticristo, que o anticristo já operava desde aquela época lá? Sabe a palavra antídoto? O que é um antídoto? Acho que eu já compartilhei isso com os irmãos. Antídoto é alguém que entra no nosso corpo para retirar a ação de algo que está no nosso corpo, né? Então, por exemplo, alguém é picado por uma cobra, então entra o veneno, então ele toma um antídoto, não é isso? Para retirar aquilo da sua corrente sanguínea. O anticristo tem o mesmo efeito, ele é uma ação para retirar Cristo de você. Então, os investimentos que se tem aí é para tirar Cristo de você. É o anticristo operando no mundo, porque o mundo é contra Cristo. Aí as pessoas dizem assim: não, vamos fazer um evento ecumênico. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus é o único Senhor, ponto final, não se mistura. Aí as pessoas dizem: mas é só o seu Deus. É só o meu Deus. É só o meu Deus. Ele é o Senhor, não há outro. Não tem conversa. Agora as pessoas podem ter fé e a gente deve respeitar, sim. Cada um tem a sua fé e respeito. Agora eu não vou dizer nunca que Ele é Deus, porque Deus só tem um, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor. Amém? Aí está entrando, a igreja está entrando nessa história, né, da diversidade. É uma igreja inclusiva, irmãos. Quando a igreja ela começou, a igreja primitiva, ela começou sendo o quê? Perseguida. Por que ela era perseguida? Por causa dos seus posicionamentos. Ele começou a dizer: não, rapaz, só tem um Deus, César não é Deus, Jesus Cristo é que é o Senhor, acabou. Aí chegou um momento que a igreja, ela foi reconhecida como uma religião, e ela começou a perseguir. Aí passou um tempo, veio a reforma, onde Lutero e companhia, os irmãos lá entenderam que o que o padre fazia, estava errado, e eles começaram a ser o quê? Perseguidos também, e mortos também, e foi uma agonia. Aí o tempo passou e estamos chegando agora. Escute o que eu vou dizer, irmãos. Os crentes verdadeiros, servos de Deus que se mantêm fiel na palavra, eles vão ser perseguidos pela própria igreja. Pela própria igreja, que se diz
diversa, né, que se diz que acolhedora, inclusiva. Deus, Ele ama a todos, mas não aprova a todos. Deus, Jesus, Ele morreu por todos, para resgate de muitos, mas não de todos. A palavra de Deus fala que existem os eleitos de Deus. Se você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, interessados na palavra de Deus, porque você é um eleito. Pode ser que você despreze isso. E isso é maravilhoso no sentido de que Deus nos dá essa liberdade de aceitar ou não. Ele não nos impõe a sua presença. Nosso serviço a Ele é por amor, porque nós amamos, nós somos dele. Glória a Deus. Qual o ambiente, irmãos, que manifesta a presença de Deus? Em que Deus se manifesta e nós sentimos falta disso. Primeiro, a honra. Segundo, santidade. Você é santo, sim ou não? Se você é santo, por que você é santo? Né? A gente não pode dizer, não, eu sou santo porque eu sou santo. Não, tem que ter um motivo. Nós temos que ter uma razão para aquilo que nós confessamos. Quem nos santifica é o Senhor, através do Espírito Santo. Quando Ele ganha esses espaços em nosso coração, nosso caráter é transformado. Então nós abandonamos tudo aquilo que é sujo, através da sua palavra. A palavra de Deus é água que nos limpa. Lembra do que Jesus falou? Quando ele foi lavar os pés de Pedro, Pedro disse, Senhor, eu não quero que você lave os meus pés. Jesus disse, preciso lavar os seus pés, é necessário. Então ele disse, lava o corpo todo. Ele disse, não precisa lavar o corpo todo, porque a palavra que eu vos tenho dito já limpou. Então a palavra de Deus, quando ela é absorvida, quando ela ganha importância em nosso coração, ela nos limpa, e essa palavra nos santifica, nos separa para Deus, desde que ela realmente seja importante para a gente. Meus irmãos, a palavra de Deus é importante para você? Não responda religiosamente, porque se você responder religiosamente, você vai dizer que sim, mas responda para você com consciência. Eu dedico tempo, e tempo com qualidade, não é aquele tempo que a gente pega no final do dia, morrendo de cansaço, de sono. Deixa eu ler um pouquinho a palavra aqui, e deixa eu orar aqui um pouquinho, e você dorme, Senhor, misericórdia. Dedica tempo, ainda que você precise acordar mais cedo, ainda que você deixe de fazer alguma coisa, que você possa deixar de fazer, para dedicar tempo para mergulhar na palavra de Deus, se importar com aquilo, ler o texto 1, 2, 3, 10 vezes, aquele texto fala com você 10 vezes, e vai lhe mudando, vai lhe transformando, e você vai se percebendo uma outra pessoa diante do Senhor. Uma questão difícil é relacionamento, marido, mulher, filhos, onde volta e meia tem que se pedir perdão. E é difícil às vezes o pai pedir perdão para o filho, não é não? Mesmo que ele saiba que errou. E às vezes o filho pede perdão para o pai, para a mãe, estrategicamente. Deixa eu reconhecer aqui meu erro, porque para ele me liberar por fazer determinada coisa, já é uma jogadinha ali, né? Não, deixa eu lavar os pratos ali, porque minha mãe vai ver e ela vai me liberar, tal. Já é um negócio estratégico ali. Mas isso não é de agora, é desde Jesus, porque diz que Jesus viria para reconciliar pai e filho, filhos e pais, pais e filhos, porque é um negócio difícil a convivência. Então, se você não tem Deus na sua vida, irmãos, tenha certeza, você vai ser uma pessoa cheia de amarguras, de decepção, de ressentimento, misericórdia. Mas quando Cristo entra na sua vida, o Espírito Santo ganha esse status de guia, de condutor da sua vida,
e ele tem realmente essa autoridade, sua vida muda, seu caráter muda. Agora, se você brinca com Deus, é tanto assim, irmãos, porque a gente vê que os casamentos, muitas vezes, eles têm, dos cristãos, têm o mesmo tipo de comportamento de não cristãos, e divórcios, e traições. Santidade, irmãos, o ambiente que Deus se manifesta, não se engane. Eu vou provar para você aqui que Deus não se ilude com nada. Não se engane, Deus não muda. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Alguns dizem assim: não, porque o Deus do Velho Testamento, não existe Deus do Velho Testamento. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Glória a Deus, glória a Deus, é o mesmo. Então, santidade e honra. Se preocupe com isso, irmãos. Pode ser que eu morra amanhã. Eu acho que eu não vou morrer, mas pode ser. Muita gente tem medo da morte, né, irmãos? Ai, meu Deus, não fala de morte não, pelo amor de Deus. Não tem que ter medo não, irmãos. Está tranquilo. Claro, se você é salvo. Você é salvo, irmão? Amém. Glória a Deus. Aí está tudo certo. Quem não é, tem que se preocupar um pouquinho. Aí pode ser que eu nunca mais, ou que ninguém nunca mais fale essas coisas para você. Ou que Deus levante alguém para falar de outra maneira. Mas cada dia, irmão, aproveite o que Deus está lhe dando de presente. Deus... Olha só, quem é Deus, irmãos? O Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. Ele hoje está lhe dando de presente sua palavra. Isso é importante para você? Você se sente privilegiado por isso? É um privilégio. Tem muita gente que está dormindo porque foi para o show de Anitta ontem, que acabou agora de manhã. Cheio de demônio. Perdidos. No seu espírito, na sua alma, não sabendo o juízo que está perto de vir sobre eles. O juízo vem sobre nós também, mas nós temos um advogado que já nos absolveu, que é o mesmo juiz que já nos absolveu, estamos garantidos nele, amém? Aleluia. Terceiro item, irmãos: obediência e submissão. Vou contar para vocês uma história que está lá em 1 Crônicas, capítulo 13, que é a história de Davi, quando foi coroado rei, venceu Saul e tal, e ele agora quis trazer a Arca da Aliança, que estava fora de Jerusalém, para Jerusalém. É um desejo legítimo, irmão? É, né? É bom. Então, o que foi que ele fez? Se fosse você, qual a primeira coisa que você faria, irmãos? Primeira coisa que Davi fez foi o seguinte, capítulo 13 de 1 Crônicas 1. E Davi tomou o quê? Quem está lendo aí? 1 Crônicas 13, 1. E Davi tomou conselho, não? E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. É assim que está aí, mais ou menos? Pode não estar nessa ordem. Davi, irmãos, ao invés de falar com Deus, ele foi falar com as pessoas, tomar conselho. Olha, eu estou querendo trazer a Arca de Deus para cá. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, nos nossos dias. Tem algo, irmãos, eu vou abrir meu coração para vocês, está certo? Tem algo que me incomoda até hoje, eu lamento muito,
que é o seguinte: vocês conhecem a PIB, que, quando era aqui, na Iguatemi, lembra da PIB ali? Pronto. A igreja, ela estava caminhando para ser uma referência na cidade. Ela já tinha uma escola, ela já tinha uma universidade funcionando ali dentro, para proclamar o reino de Deus, tal. Aí, Milton Ebenezer resolveu fazer o quê? Vender, para fazer uma casa de show, lá na Paralela. Espera aí, irmãos, voltando um pouquinho para a reforma, um dos efeitos da reforma, Martinho Lutero e outros irmãos, é que ele criou as escolas e as faculdades para ensinar a palavra de Deus. As pessoas não sabiam ler, então ele criou as escolas, chamava as pessoas, alfabetizavam as pessoas e ensinava a palavra de Deus como matéria. De lá para cá, isso popularizou de outra maneira e as pessoas entenderam a importância disso, pronto. Mas isso começou com a igreja. Aí hoje alguém tem essa oportunidade de estabelecer a igreja como uma formadora de opiniões. Olha o importante de uma faculdade: ela forma opiniões. Aí ele faz o quê? Despreza, joga fora, troca, porque isso não dá lucro. A igreja não foi feita para dar lucro, tudo bem? Tudo bem? Ela não foi feita para ostentar, tudo bem? A igreja existe para ser uma expressão de Cristo na terra. E agora, pela igreja ser conhecido dos principados, potestades, o amor, a graça, a misericórdia de Deus sobre toda a terra. A igreja existe para expressar a glória e a pessoa de Deus. Tudo que é fora disso não é a igreja de Jesus. É a igreja de quem quer que seja, mas não é de Jesus. Se não expressa Deus, se não expressa a palavra de Deus e a glória de Deus, não é de Jesus, porque, por definição, a igreja de Jesus é para expressar a sua glória. Aí Davi, ele tomou conselho das pessoas, e aí disse: não, agora vamos buscar a arca. Aí chegou lá para trazer a arca, foi o que aconteceu? Ele pegou, ele fez o quê? Com a melhor das intenções, ele construiu o quê? Um carro novo. Ó, a arca de Deus, não vou carregar em qualquer carro, vou fazer um carro de boi bacana, pegar os melhores bois, vou pegar a arca, botou em cima do carro. Ok. A arca veio descendo, chegou num determinado lugar, ela tombou para cair. Uma pessoa, um rapaz chamado Uzá, o nome dele, foi segurar a arca. Não é um gesto, nobre, para não cair. Foi o que aconteceu com ele, irmãos. Morreu. E a Bíblia diz: quem foi que matou ele? Foi Deus. Mas peraí, mas por quê? Por que alguém que vai fazer algo que a gente julga que é importante e útil para a igreja, para aquele momento ali, e Deus mata aquela pessoa? Vamos lá, irmãos. Está escrito que quem tocar na arca, que não for designado por Deus, que são seus sacerdotes, morre. Uzá não era sacerdote. Vou lhe dar um exemplo para você entender. Vamos supor que você, um de nós aqui, não pague imposto de renda, sonegue o imposto de renda, para pegar aquele valor que você pagaria o imposto de renda e trazer para a igreja para dar de oferta. O imposto de renda lá, os fiscais de imposto de renda, o que é que eles vão fazer? Eles vão prender, eles vão aplicar a lei, correto? Vão aplicar a lei. E Deus, irmãos, aplica a sua lei. A gente concorde ou não concorde. A Bíblia diz assim, e Paulo já disse: olhe, ficarão de fora
Quem? Os adúlteros, as prostitutas, prostitutas, mentirosos, avarentos, vai ficar de fora. Ponto final. Porque Deus disse. E Deus estabelece os seus critérios. Nós não podemos conduzir a igreja do jeito que nós queremos. Quem manda na igreja é Deus. É o Espírito Santo. Quem não quiser, a porta da rua é serventia da casa. Pastor Neto, eu não estou botando o pessoal para fora. Eu estou falando a verdade. Jesus entrava em Jerusalém. As pessoas glorificavam o nome dele. Hosana, o filho de Davi, tal. Jesus disse: as pessoas me honram com os lábios, mas o coração delas está longe de mim. Ninguém engana a Deus. Aí Davi, diz o texto, o povo todo estava feliz, gritando aleluia, glória a Deus. A arca vai voltar para Jerusalém, uma alegria legítima. Deus estava feliz? Não estava, irmãos, porque não estavam cumprindo. Eles sequer se preocuparam em saber como é que as coisas funcionavam. Eles deduziram e fizeram. E hoje é assim que a gente vive. Quando eu falo a gente, eu estou falando de maneira generalizada, porque graças a Deus o pastor Neto é alguém que tem sido demonstrado com muito temor ao Senhor. Mas a maioria das pessoas vive desse jeito. Vamos fazer um negócio desse jeito aqui, bora. Vamos fazer não sei o que, bora. O povo gosta disso. Ô irmãos, a gente está aqui para servir o povo. Lembra de Saul? Saul não podia sacrificar. Quem sacrificava era Samuel. Samuel demorou, ele sacrificou. E Samuel disse: mas rapaz, como é que você fez um negócio desse? Não, Samuel, foi o povo que estava impressionando o povo. É melhor obedecer do que sacrificar. Obedecer, se submeter ao Senhor. Se Deus disse que é para fazer assim, é para fazer assim. Mas está demorando, o problema. Se Deus disse que é assim, é assim. Vou dar um exemplo mais real aqui para a gente. Jesus disse assim: se você, no momento que for levar sua oferta para Deus, entenda-se oferta, tudo que oferecemos a Deus, seja dinheiro, seja alimento, seja o que for, e você lembrar que seu irmão tem algo contra você, ou você tem algo contra o seu irmão, deixe ali sua oferta, se reconcilie com seu irmão, depois você volta e entrega a sua oferta. É assim que a gente, não responda para mim, responda para você. É assim que você procede, com essa consciência de parar e dizer: pô, hora da oferta, peraí, meu Deus, deixa eu pensar aqui um pouquinho. Se eu disse alguma coisa para minha esposa, para meu filho, para meu amigo, para o colega de trabalho, para o meu chefe, deixa eu pensar aqui, rapaz, se há alguma coisa que você não pode voltar atrás: Senhor, eu fiz isso, me perdoa, me ajuda, olha, eu sei que eu fiz. Existe essa consciência, irmãos? Ou a gente faz no automático, né? Não, a gente levanta, vem, bota oferta, poxa, eu queria ofertar. Existe um sentido, um significado para tudo que a gente faz para Deus. E quando nós vamos entregar a Deus, nós precisamos observar os critérios de Deus. A gente não faz as coisas para Deus do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele diz que tem que ser. Amém, irmão? Está feliz com o Senhor? Eu estou. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. Verso 13. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Diz assim: portanto, fortalecendo a sua estrutura, a estrutura do seu entendimento, a sua compreensão, o seu raciocínio, sejam sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos, o quê?
como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com os desejos incontrolados que antes havia em vossa ignorância. Essa é uma instrução do apóstolo Pedro, que lá na frente ele vai dizer assim: porque vocês são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o objetivo de proclamar a sua maravilha. Você tem essa consciência, irmão? Diga a verdade, irmão. Isso aí controla a gente todo dia. Meu Deus, sabe aquelas crises que a pessoa tem? Poxa, por que eu estou aqui? Né? Para onde é que eu vou? Como é? Está respondido aqui, porque nós somos uma geração que Deus elegeu dele, para ele, com um objetivo, para anunciar as maravilhas de Deus no mundo. É isso que a gente tem feito, irmãos? Você tem essa consciência dia após dia? Ou será que nós somos aquelas pessoas do consumo de cultos, consumo religioso, que vem para a igreja apenas para assistir uma palestra e para se deliciar com ou não, para criticar? Tem gente que vem para a igreja para criticar, né? O som está alto, o som está baixo, o pessoal está desafinado, o pastor falou assim, vem para criticar. É o prazer dele, né? Oba, vou para a igreja para criticar. Aí vem para a ceia. A ceia não passa de um lanche, né? Um lanchinho, um vinhozinho e michuruca, porque não dá para nada, né? Mas é o lanche. A igreja o dia da ceia é o lanche. Não entende o significado que isso carrega do corpo, significado e responsabilidade. Lembra do que Paulo falou? Quem come e bebe sem o quê? Eu não vou dar pesca não, diga aí vocês. Quem come e bebe sem, começa com a letra D, discernir, sem compreender o significado, come e bebe para sua própria condenação. Você leva isso a sério? Eu levo muito a sério, irmãos. Eu sou do tempo, eu sou jovem ainda, eu acho, me considero jovem ainda, né? Mas eu sou da época em que no dia de ceia, nós que éramos mais jovens e não tínhamos muita certeza de muita coisa, pegava o cálice tremendo, com medo dele cair da mão. E as pessoas, por causa do pecado da gente, os jovens pecam um pouco mais, né? Por diversos motivos. Tremendo, dada a importância daquele momento. Perder, eu ficava contando, esse ano tomei todas as ceias, porque antes da ceia tinha um momento de análise. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar aqui para dentro da minha vida. Cada um julgue a si mesmo. Olhe para a própria vida, passe ela limpo. Relacionamentos, justiça. Muitas vezes a nossa justiça é vingativa, irmãos. Não é justa, é vingativa. A gente chama de justiça, mas a gente quer se vingar. Não, justiça na vida. E quando a gente perceber que errou, que pecou, Senhor, pequei, errei, menti, traí, fui desonesto. Tinha uma senhora na frente, Senhor, que eu tinha que dar, eu estava na frente dela, tinha que dar lugar, mas eu fingi que estava dormindo e não dei. Isso é injusto. Isso é injusto. Senhor, eu vi uma pessoa que ia cair num abismo, eu não falei nada, deixei ela cair. Senhor, eu fui mal muitas vezes. Senhor, eu tratei minha esposa com desprezo. Senhor, a esposa, irmão, representa a igreja de Cristo. A gente precisa ter muito cuidado em tratar com a esposa. Não pode tratar de qualquer jeito, tem que proteger. Ela é o lado mais fraco. Por sua vez, o marido representa Cristo. A esposa tem que entender esse processo e deixar com essas loucuras que o mundo tem aí, irmão, da esposa querer bater no marido e querer mandar em tudo. E
E muitas vezes nós cristãos deixamos isso passar como se fosse nada. Você acha que Deus vai deixar isso tudo passar como se fosse nada, irmão? Não vai. Por isso ele diz: este não é um ambiente para mim. Eu não vou ficar num lugar desse. Que as pessoas sequer querem olhar para a própria vida, perceber o problema delas e caminhar para a cura. Você já viu aquelas pessoas que não gostam de ir para médico? Só vai para médico quando está morrendo? Você está olhando para a pessoa e diz: rapaz, você precisa ir para o médico. Rapaz, você não está bem. Você só não vai, não quer, não acha que está doente. Não, estou bem. Não, rapaz, estou bem. Não está bem. Mas a pessoa não vai. Às vezes morre, ou então vai quando não tem mais jeito. Vai levar, vai carregado. Aí às vezes a gente está aqui, Deus está falando, e a gente não consegue olhar para dentro da gente e acha que está bem. Lembra lá da carta de, acho que é Laodiceia mesmo, que diz que ela, você tem nome de que vivo, mas está vivo. Se não é Laodiceia, é uma delas. Tem nome de que vivo, mas que está vivo, mas está morto. Você acha que tem dinheiro, mas você é pobre, cego e nu. Tem nada. Nós devemos ir até o Senhor arrependidos, contritos, e dizer: Senhor, misericórdia, me perdoa. Irmãos, por favor, não fiquem tristes comigo, tá certo? Nem fiquem aborrecidos, nem ore para Deus me tirar daqui, porque eu acho que Ele não vai atender você. Mas eu estou falando que Deus colocou no meu coração e não foi de hoje. Isso que eu estou falando aqui para vocês é fruto de oração. E antes de eu falar tudo isso, eu apliquei tudo isso na minha própria vida e percebi muitos erros.